Falamos com Frederico Tojal Ciani, capolista di Italiani in Brasile, Giustizia e Libertà nel Mondo, uma das duas chapas que disputam as eleições do Comites, o Comitato degli Italiani all'Estero do Distrito Federal. Iniciamos perguntando a ele como é que é a comunidade italiana aí na circunscrição. A gente tem uma particularidade bem interessante na nossa circunscrição, porque quando a gente fala da circunscrição de DF, Distrito Federal, a gente sempre traz aqui para a baila Brasília e Goiânia, não é? Mas a gente tem que lembrar que a nossa circunscrição abrange os estados de Goiás, que é um estado grande, não só Goiânia, o estado de Tocantins, os dois maiores estados do Brasil, né? Amazonas e Pará, e os dois estados mais longínquos, né? Lá, o Amapá e Roraima. Inclusive, recentemente, o nosso consulado, de forma provisória, incorporou na nossa circunscrição um outro país, que é o Suriname, né? Então, quer dizer, a particularidade que nós temos é muito grande, porque a gente fala de uma circunscrição muito grande. Quando a gente fala do Amazonas só, propriamente, a gente está falando de pessoas que, às vezes, precisam de deslocamento de 6 dias de barco para chegar na capital, que é Manaus. Então, são particularidades que devem ser observadas de perto do Comit, não é? Essas pessoas se sentem literalmente isoladas. A gente tem aí na nossa lista, nós temos o Cláudio Ulisse. Cláudio Ulisse é um romano que é professor do Instituto Federal em Goiás, não é? E ele está numa cidade pequena, fronteira com o estado de Tocantins, que o aeroporto mais próximo para ele é Goiânia ou Brasília, a 350 quilômetros. Então, isso ainda é uma distância bem grande, bem relativa, mas a gente tem situações ainda bem piores, né? Quando a gente fala de Amapá, Amazonas, Pará. Então, são particularidades que devem ser observadas pela atuação do Comit, principalmente com a relação da listagem de eleitores e possíveis eleitores encaminhada pelo consulado, onde nós vimos que nós temos 19 mil italianos na nossa circunscrição. Qual a sua visão, e obviamente da chapa, sobre o papel dos comites numa dimensão territorial tão vasta como essa? A gente colocou na nossa proposta, né, pelo aplicativo também, não só o nome dos candidatos, como a nossa proposta de trabalho, mas a nossa proposta é que a gente tenha efetivação de escritórios consulares. A gente recentemente, infelizmente, a gente teve, por falta de apoio do consulado, a gente teve a renúncia do nosso vice-cônsul, cônsul honorário de Manaus, e que, inclusive, era uma pessoa que fazia um trabalho fantástico, né? Ele era bem ativo junto à comunidade, bem participativo, as pessoas se sentiam atendidas, né? Os cidadãos se sentiam atendidos lá, mas ele, por falta de apoio do consulado, acabou entregando o cargo. E aí a gente pretende cobrar isso aí, não só a reativação em Manaus, mas a reativação nesses territórios longínquos, né? Porque é o que eu digo, é uma coisa impressionante. A gente falar de que um escritório consular, um vice-consulado em Manaus vai resolver o problema do Amazonas, é até irresponsabilidade, né? Eu repito para você aqui, tem cidades lá no Amazonas que a pessoa tem que se deslocar 6 dias dentro de um barco para poder chegar em Manaus, né? Mas é claro que isso aí já é uma significativa melhora da condição dos cidadãos italianos que estão nessas localidades. Então, nós temos na nossa lista candidatos que são do Tocantins, nós temos na nossa lista candidatos do interior de Goiás, então são pessoas que vão tentar aproveitar de uma maneira dinâmica aí esse acesso da comunidade com o consulado. Você, como um advogado, notário, cartorário no Brasil, como é que você avalia até hoje aí a nossa representação institucional, partindo dos comites, o CGIE e também o parlamento, os nossos representantes no parlamento? As eventuais feitos, falhas e omissões, como é que você vê até agora isso? Desidério, eu posso falar pelo meu pouco tempo no Comit atual de Brasília, não é? Que isso é até um equívoco que está sendo colocado pela outra lista, que a nossa lista Italiana em Brasília é a reeleição da atual lista. Isso não é isso é uma inverdade. Nós somos só 4 conselheiros. Desses 4 conselheiros, eu, por exemplo, era suplente. Acabei ingressando só no último ano nos Comit. Então, assim,
A gente teve alguns engessamentos bem difíceis, né, de interlocução institucional com o próprio consulado. Isso atrapalhou bastante o trabalho. Mas eu acho que essa interlocução tem que ser aumentada, né? O trabalho do COMIT, a exemplo de outros COMITs que nós vemos, a exemplo do Rio de Janeiro, Curitiba, São Paulo, aí vocês em Curitiba a gente vê isso aí também, para que o COMIT efetivamente passe a ser a ponta da lança da comunidade italiana. Então, a comunidade italiana, para chegar no consulado, chegar nas suas autoridades, né, para conseguir exigir os seus direitos e a sua representação, para que ela efetivamente tenha como ponto inicial, entrada a esse acesso, diretamente com seus conselheiros. Então, a gente, assim, claro, é que a nossa política se resume a uma estrutura eletiva, né, para que se eleja os conselheiros. Mas, enquanto atuação de conselheiro, a nossa política tem que ser entre a comunidade italiana e o acesso institucional às autoridades consulares, onde ela deve ter a sua representação e seus direitos atendidos, né? Você falou na outra chapa. Vocês tiveram problemas aí com o registro, etc e tal? De início, a gente teve uma jurídica sobre alguns métodos adotados pela nossa lista que foram superados, né? Foram resolvidos, mas, assim, a ação jurídica é equivocada, né? Porque eu trabalho com isso. Eu sou tabelião há 16 anos. Então, regularização de documento é comigo. Aí é simplesmente me chamar de incompetente profissionalmente, dizer que eu constituí uma lista de forma equivocada, não é? Mas houveram alguns problemas, porque a embaixada exigiu uma formatação, mais uma vez esquecendo a comunidade que está lá no Amazonas, a comunidade que está no Amapá. Repito, nós temos candidatos a conselho em Palmas, então sempre a solução é: manda ele vir aqui no consulado assinar, aqui à frente da autoridade consular, que está resolvido. Pô, e não é assim que funciona, né? A pessoa está em Palmas, a pessoa está em Tocantins, a pessoa está no interior de Goiás. Então, foi resolvida, a pauta superada, mas sim, eles tiveram uma interpretação equivocada, e aí a coisa ficou política. A outra lista apelou para que a interpretação equivocada do consulado fosse vigente, para que fosse desabilitada a nossa lista, né? Mas, pauta, seguimos em frente. Os comitês, com frequência, Tiane, são concebidos aí como uma espécie de extensão dos consulados. E, no outro lado, eles às vezes se misturam com as funções das associações, promotoras de eventos, festividades, etc. Como é que você, a chapa, concebe o papel político dos comitês? E a gente tem como pauta principal justamente isso, né? Eu, assim, enquanto capo da lista aqui, o que a gente tenta trabalhar, e o que a gente trabalhou desde o início, são nomes fortes. Obviamente que nomes fortes que vão agregar voto para a lista, isso a gente não pode deixar de trabalhar. Mas nomes fortes, cada um na sua área temática. Então, o nosso foco principal não é aquela centralização na figura dos dirigentes do comitê, né? Na reunião administrativa, que acaba que a coisa fica se debatendo e a coisa não avança. Então, nós queremos, através de nomes fortes, como, por exemplo, o Vinci Guerra, que é um nome fortíssimo da comunidade italiana em Goiás, o próprio Lazzaretti, que é uma referência ítalo-brasileira no desporto, faz parte aí do Comitê Paralímpico Brasileiro, da família de ciclistas Lazzaretti, né? Trouxemos aqui para a gente o nosso grande chefe de cozinha, o Rosário Tessier. Então, os nomes jurídicos fortes, que são advogados romanos, que hoje são advogados no Brasil, como Pasquale Perrini. Então, a gente quer criar uma forma de que a comunidade tenha uma aproximação com o comitê. E de que forma? Comissões temáticas. Gastronomia, comissão de língua italiana e educação, através do nosso professor Marco Ianni Roberto, que é professor do UNB, um grande historiador da imigração italiana no Brasil. Então, através desses núcleos, dessas comissões temáticas, do fortalecimento daquela capacidade individual de cada conselheiro, a gente vai conseguir atingir cada vez mais o que a gente almeja aí com a gestão do nosso comitê.
certa forma, você já tocou nisso, mas eu perguntaria mais claramente, dentro dessa plataforma de trabalho de vocês, quais seriam as prioridades da chapa e, principalmente, como é que vocês pretendem operar isto dentro de um conselho que certamente vai ser uma composição das duas chapas, não é verdade? Claro. Bom, aí já, né, de como que vai ser composta esse conselho, aí são assuntos que a gente não vai ter como prever como é que vai acontecer. Mas claro que tentar manter a pauta, né? A gente não vai depender só da gente, porque se a gente tiver a maioria para conseguir indicar o presidente, conseguir dar andamento para os nossos projetos, a gente tem uma pauta de trabalho. E a depender da composição, se nós ficarmos com minoria ou se não conseguirmos a eleição da diretoria, a gente vai ter que ver como que a gente vai compor para poder os objetivos nossos iniciais. Mas eu volto a dizer que, inicialmente, cobrar a reimplantação dos escritórios consulares através de vice-consulados ou cônsules honorários, mas que a gente possa chegar nessas comunidades mais longínquas aí da nossa circunscrição, né? E depois cobrar assuntos que são importantes para a gente, que, por exemplo, Brasília tem uma dificuldade muito grande institucional. A gente sabe disso. Brasília, até pouco tempo, não tinha um consulado, né? Brasília, você tinha uma embaixada, a embaixada entendia que ela pegava um funcionário para exercer uma função consular para a circunscrição. Isso tem um conflito de competência muito grande, porque a questão institucional da embaixada é completamente diferente da questão institucional de um consulado, não é? Então, aquela aproximação da comunidade italiana com o consulado, com os funcionários consulares, o próprio ingresso, eu gosto de falar para todo mundo, infelizmente, eu presenciei uma situação complicadíssima. Eu estava tendo uma reunião, tinha uma reunião agendada na embaixada, lá na Cooperação Jurídico Brasil-Itália, e eu cheguei e presenciei uma menina que estava com a sua documentação, um agendamento feito há mais de 2 anos, ela veio do Amapá. A gente está falando de sair do Amapá e ir para Brasília, uma passagem caríssima, praticamente para a Europa, distância logística praticamente para Brasil e Europa. E aí ela foi barrada na entrada por nenhum funcionário da embaixada, assim pelo porteiro, dizendo que a embaixada estava sendo dedetizada. E ela depois tinha que agendar depois. Nós sabemos a dificuldade logística do agendamento. Não é? Então, eu tive que interferir ali. Eu falei, não, peraí, eu vou aproveitar que eu estou entrando, eu vou conversar com alguém, essa menina tem que sair com, no mínimo, um reagendamento, que já é ruim para ela, né? Imagina a despesa que ela teve para chegar lá. E ela não foi ali, o Desiderio, pedir favor a ninguém. Ela foi exigir um direito dela, como futura cidadã italiana. Ela era filha de italiano. Então, a gente tem que cobrar o funcionamento das instituições, não é? Então, muito provavelmente, essa reativação dessas unidades em locais mais longínquos e aí a efetivação, a constituição de um consulado. Até a outra lista disse isso. Vocês vão exigir construção de consulado? Sair de dentro da estrutura da embaixada? Ninguém pediu isso. Você tem uma estrutura feita, já construída. O que se exige é a efetivação de uma separação institucional. E a gente vê que a gente não tem nem comunicação interna. A embaixada faz uma dedetização consular que vai ter uma dedetização no prédio. Então, essa funcionalidade ela tem que ser exigida pelo COMES também, não é? Você tocou ali numa questão que me fez lembrar uma outra. Além do problema da distância geográfica, vocês têm a capital. A capital também é um cadinho, vamos dizer, um resumo do Brasil inteiro. Então, também tem esses problemas. A mobilidade ali é grande e tal. Como é que isso se reflete no trabalho de vocês? A gente vai tentar, obviamente, o que já foi muito bem colocado, muito provavelmente nós vamos ter uma composição de membros de lista, né? Mas a gente tentou prestigiar isso aqui com o próprio convite aos conselheiros, né? Nós temos conselheiros deslocados, nós temos conselheiros ativos na comunidade de Goiânia, nós temos conselheiros ativos na comunidade de Palmas, né? Conselheiros ativos no interior de Goiás. Então, se eles não conseguirem as suas eleições, né, e comporem essa lista, essa futura lista, obviamente que a gente vai trabalhar para que eles sejam aproveitados em suas localidades, para que a gente tente diminuir essa questão do deslocamento logístico do atendimento ao cidadão italiano, né, para que a gente possa atender o cidadão italiano da forma mais próxima possível. A reinstalação, nós tivemos um problema também institucional. O nosso comitê de gestão anterior funcionava na Casa de Itália. Infelizmente, nós tivemos a
a perda daquele grande monumento para a comunidade italiana, ítalo-brasileira. Foi uma infelicidade para Brasília, para a própria comunidade, mas a coisa anda, né? A gente tem que avançar. Realocar essa estrutura física, né? Que aos poucos as coisas estão sendo retomadas, tentar utilizar de meios digitais para que a gente possa atender a comunidade nas mais longínquas partes e aproveitar os nomes dos conselheiros que estão espalhados na circunscrição. Nós temos aí italianos das diversas. Eu, por exemplo, eu sou neto de calabrês. A Tiane é de Belvedere Marítimo e a minha avó é da Puglia, Cassano. E além disso, além de a gente ter a estrutura da própria migração, né? Porque, pelo que eu entendi, o que ele está querendo colocar são as costuras regionais que nós temos históricas aqui no Brasil. Né? No Paraná, a gente sabe de onde veio a população italiana do Paraná, daquela região do Paraná, do Rio Grande do Sul. Em Brasília, com certeza, na nossa lista mesmo, os que vieram da Itália, nós temos Romano, Calabrês, Ferrara, enfim. Ainda tem a questão vindo com a sua regionalidade brasileira também, né? Descendente de italiano da Calábria, mas veio do Nordeste. Eu acho que a gente tem que tentar agregar isso aí, tá? Costurar e sempre preservando. Eu tive até uma discussão com uma conselheira que ela me entendeu errado. Quando eu disse que a gente tem que resgatar a italianidade, eu não estou dizendo que a gente tem que ser separatista, dizer que italiano tem que se separar de ninguém. Muito pelo contrário, nós temos diversas Itálias, nós temos diversos Brasis. Então, o que a gente não pode é deixar que essa cultura seja apagada. Eu estou aqui no Rio de Janeiro agora e você sabe melhor do que ninguém que a comunidade italiana no Rio de Janeiro era muito grande, perdia só para São Paulo. Mas por ser capital do Brasil, ela foi sendo incorporada na cultura carioca e os italianos foram desaparecendo aqui dentro. Né? Para você fazer um resgate histórico da cultura aqui, da migração italiana no Rio, você vai ter que buscar pessoas que nem se identificam como italianos, nem sabem que são italianos, porque tiveram a cultura italiana apagada dentro de uma incorporação de uma cultura. Então, acho que a gente vai ter que tentar resgatar isso aí. Resgatar, saber lidar com as particularidades, não é? A gente tem que ter uma aproximação política, que a gente não tem como se distanciar disso, mas sem ter ideologia político-partidária, não é? Até porque a gente vive um momento bem complicado. Dentro da lista tem gente que é de um lado, tem gente que é de outro, e aí a coisa fica... Né? Então, gente, a gente tem que falar de política italiana, a gente tem que falar de cultura italiana, a gente tem que falar de preservação de tradição italiana, a gente tem que trazer a comunidade italiana. E aí a problemática final, para concluir, isso gera um distanciamento do Desidério. A gente vê que a comunidade italiana em Brasília, a exemplo, por exemplo, da de Goiânia, a comunidade de Goiânia ela é completamente aproximada. Nós temos uma associação, que é a AIGO, Associação de Italianos de Goiás, que ela é fortíssima. Né? Ela preserva a cultura, eles têm eventos, e a gente não consegue andar muito por conta desse distanciamento. Né? Porque a gente tem vários Brasis dentro de Brasília. A gente junta com os ítalo-brasileiros, a gente junta várias Itálias com vários Brasis. Mas a gente vai ter que fomentar isso através de um chamamento para a comunidade, e aí eu volto a dizer, através de comissões de cultura, comissões de gastronomia, comissão de esporte, a gente tem que fomentar isso aí. Brasília tem um parque da cidade maravilhoso, né? O dia da imigração a gente tem proposta de fazer evento esportivo, caminhada, coisa que a gente não vê funcionar muito em Brasília. E participar de apoio a alguns eventos próximos lá, né? Em Pirinópolis nós temos lá o Slow Cinema, né? Que é uma junção do Slow Food com o cinema italiano. Agora, pela pandemia, ele parou, que é no mês de setembro, então está na nossa região, na nossa circunscrição, participar ativamente, com apoio, né, aos cineastas, aos expositores, enfim. Eu acho que é isso que é uma das pautas que a gente vai ter que trabalhar. Tiane, normalmente essa discussão ela existe dentro dos comitês também. Vamos dividir a comunidade ítalo-brasileira em duas filas. A fila do passaporte, isto é, aqueles que já são reconhecidos, e a fila da cidadania, que é o pessoal que está procurando, que é a grande maioria, que está procurando o reconhecimento. Você entende, a chapa entende que o comitês, embora eleito pela comunidade italiana reconhecida, ela representa também politicamente e institucionalmente aquela grande comunidade que até hoje não conseguiu lograr o seu reconhecimento? Sim, sim. Não só entender como proposta isso. Né? A gente quer trazer um
um acervo para o COMIT, né? A gente, na nossa proposta, coloca que a gente vai discutir isso aí com o Maes, para que a gente possa trazer convênios institucionais, inclusive com órgãos brasileiros, aumentando aí, fomentando convênios com o INSS, Previdência, né? Que a gente tenha tratado de reciprocidade previdenciária Itália e Brasil. Então, a gente quer aumentar esse acesso, a própria OAB, que eu já iniciei algumas conversas, não é? Defesa de consumidor, e também, obviamente, eu acho que isso é muito importante, né? E tem que ser pauta inicial nossa, como eu disse no começo da entrevista, nós temos que ser a ponta da lança. Tá? O cidadão italiano hoje, e agora vai ter que ser uma crítica construtiva, mas eu não posso deixar de fazer, o cidadão italiano não consegue renovar um passaporte em Brasília, né? Aqui no Rio, eu fiquei impressionado. Uma pessoa conhecida estava com problema para representar o Brasil e a Itália. Ele, por ser ítalo-brasileiro, representa o Brasil e a Itália. No Mundial de Jiu-Jitsu nos Estados Unidos, ele mandou um WhatsApp para o consulado italiano, explicando que tinha urgência na renovação para poder ir para o Campeonato Mundial em dezembro. Ele conseguiu um agendamento em 10 dias. A gente tem situações de pessoas em Brasília que aguardam 3 anos para conseguir a renovação de um passaporte. Tá? Então, quer dizer, está errado. Né? Tá errado. Então, o COMIT tem que trabalhar nisso aí. Então, você imagina, um cidadão italiano não consegue renovar o seu passaporte, imagina um cidadão que quer ser um cidadão italiano, porque é filho de italiano, é neto de italiano. Imagina como ele vai ser recebido no consulado, na embaixada, para pedir informação, para saber como é que funciona isso. Então, eu defendo que o COMIT, não só nessa parte de procedimento, seja a entrada inicial do cidadão, não é? A orientação jurídica, a orientação documental, para que ele possa ter acesso a isso, que é um direito dele, né? Como eu defendo que a gente tem que ter outras pautas aí que possa atender a comunidade italiana. De certa forma, tocou já na questão do obstrucionismo consular. Tivemos a task force, tivemos a taxa dos 300 euros, uma parte vem de volta, diziam para resolver os problemas das filas e as coisas continuam. E agora a cerejinha em cima do bolo é essa tese da grande naturalização que foram desenterrar lá a advocacia do Estado italiano, que já tem seus reflexos, porque o Ministério do Interior e o Ministério do Exterior está recomendando aos municípios a, de repente, engavetar isso aí, esperar uma decisão futura do Suprema Corte, sabe lá quando que vem. Como é que você vê isso? Veja bem, nós, com tudo isso que aconteceu, nós tivemos, de certa forma, um certo silêncio dos comitês, um certo silêncio do CGIE, um certo silêncio dos nossos parlamentares. Isso atinge praticamente 2/3 da comunidade ítalo-brasileira, que não é pequena. Falam em 30 milhões, a própria embaixada fala em 32 milhões, isso é 2/3 disso aí, é só fazer as contas. Não teríamos que tomar uma posição vigorosa em termos de unitária no Brasil, quer dizer, em defesa de um princípio, dizer, para o gaita aí, pô, isso aí é uma questão que já foi superada, já foi suplantada, por que de novo obstruir, dificultar, complicar? Chega numa que vai para a Suprema Corte, vai para a Corte Especial, enfim, como ela vai ser chamada em cada país, a gente sempre, né? Então, você colocou muito bem, o silêncio da comunidade distanciou mais ainda, porque dizer que Suprema Corte em qualquer país do mundo é completamente apolítica, a gente sabe que não é uma verdade, não é? A gente tem momentos, assim, situações de crise financeira, a Suprema Corte vota de uma forma, em momentos de prosperidade financeira, a Suprema Corte vota de outra forma. Então, eu acredito, vou te responder em duas partes. Juridicamente, a gente não deve temer muito, não. Eu acho que não vai ter grande modificação dentro da interpretação que nós temos atualmente, tá? E politicamente, eu acho que a gente tem que começar a fazer um grito, assim, com certeza, não é? Porque se a coisa, institucionalmente, né, as 7 chaves está sendo levada dessa forma, não é? Vamos dar uma segurada, vamos aguardar a decisão final da Suprema Corte, a gente vai ter que começar a se movimentar, a gente tem que começar a se mexer, né, e procurar os apoiadores do nosso parlamento lá, os nossos representantes aqui, principalmente da América do Sul, para que a gente possa ter uma interpretação diferente aí nesse sentido, né? Agora, juridicamente, eu cheguei a analisar e eu acho que eu não sou nenhum expert em documento, mas trabalho com documento há mais de 15 anos, então também não sou leigo em documento, né?
Meu cartório é um ofício único, então tem desde registro civil a registro imobiliário. Então, assim, dentro de uma análise jurídica, de uma pontuação jurídica, eu não acredito em grande modificação. Mas, repito, a Suprema Corte vota com o momento político, né, do país. Então, eu acho que agora é a hora que a gente, de forma nenhuma, pode ficar calado, né? A gente tem que se mexer, tem que cobrar, tem que exigir para que a gente se manifeste politicamente contrário a uma decisão que é jurídica. Eu deixaria a palavra livre, Tiane, para você fazer as considerações que eventualmente não abordamos aí, que acha necessário, e também falar um pouco sobre a campanha, sobre a expectativa eleitoral, com todo essa inversão de opção, o que isso representa, se isso ajuda ou desajuda, desmobiliza ou mobiliza, como é que você coloca tudo isso? E sobre o resultado eleitoral esperado. As eleições, né? Então elas sempre nunca foram simples, né? A gente pedir voto para uma pessoa que vai receber a cédula em casa, que é a eleição de parlamento, acaba sendo mais fácil, né? Mas é aquele tipo de eleição que a gente pede voto para a pessoa, aí a pessoa tem que se cadastrar, tem que se habilitar. As pessoas não têm habilidade com meios digitais, não é, para fazer pelo Fastits, então a gente tem que estar sempre ajudando e auxiliando no passo a passo desse possível eleitor. Mas a expectativa, a gente acha que a expectativa, os eleitores habilitados provavelmente vão superar bem a primeira eleição do primeiro Comity de Brasília, porque antigamente era uma lista única, agora nós temos duas listas, e a gente está com expectativa positiva. A nossa lista tem expectativa muito positiva. Nós temos nomes muito fortes, atuantes na comunidade italiana, pessoas com propostas bem coerentes, então acho que a gente tem tudo para conseguir uma habilitação de eleitores e conseguir um êxito grande aí. A gente tem trabalhado nessa possibilidade. O que eu tenho para deixar, para concluir aqui, é que a nossa lista tem um objetivo final e permanente, né, que é atendimento à comunidade italiana, que a gente seja essa ponta de lança aí da comunidade italiana, que a comunidade italiana consiga chegar aí nos seus representantes institucionais sendo bem assistida, né, que nós sejamos efetivamente interlocutores da comunidade italiana, seja na parte cultural, na parte da língua, na parte das tradições, na parte político-social que possa atender a comunidade italiana, seja no acervo. Recentemente, o Desidério, até esqueci, deixa eu pontuar, aproveitar que agora estou com a palavra livre, nós localizamos um italiano, acho que ele era até trentino, mas ele já com seus quase 90 anos de idade, completamente desassistido no interior de Goiás, né? Então, quer dizer, a gente sabe que existe isso aí, e a gente vem nem podemos chamar de pós-pandemia, que a gente não concluiu essa fase para dizer que nós estamos em pós-pandemia, mas uma fase que dificultou ainda mais, né, o acesso às pessoas, o acesso social. Então a gente tem que estar atento a isso aí enquanto comunidade italiana. Então a nossa expectativa, obviamente, é de êxito, né? A gente está bem, mas a gente também está ciente de que a possibilidade de uma composição de lista é muito grande, e vamos continuar trabalhando pelos nossos pontos de vista, né? Dentro, mesmo que sejamos minoria ou que sejamos maioria, vamos sempre trabalhar pelas nossas pautas que nós temos já pré-estabelecidas há muito tempo, né? E entre elas aí sempre fortalecendo a comunidade italiana. Também deixar bem claro que em momento nenhum eu quero discussão de disputa de lista com outra lista, mas eu quero deixar claro que a nossa lista não é o Comity anterior sendo reeleito, né? Isso aí tem sido pontuado pela outra lista. Eles são o Comity antigo que nunca fez nada. Então, eu repito, nós temos só 4 conselheiros que são da lista anterior, sendo que um deles sou eu, que era suplente. Então, quer dizer, nós temos uma lista completamente renovada. Você falar de 4 ex-conselheiros numa lista de 16, né, falar que é uma lista sendo reeleita, isso é uma inverdade muito grande, né? E temos pauta definida, pauta marcada, e nós temos uma lista muito bem composta, sabe? Maioria, nós temos metade da lista nomes femininos, nomes jovens, nomes que são da comunidade italiana. Ninguém aqui que a gente olha na lista é uma pessoa completamente afeta à comunidade italiana, né? Então são pessoas que são acostumadas a trabalhar com isso há muito tempo. Então a gente acha que a gente tem tudo para fazer aí uma boa eleição, uma boa habilitação de eleitores e chegar ao êxito da vitória.